Oi todo mundo! Quem acompanha o canal sabe que eu faço faculdade aqui nos Estados Unidos. Eu tô fazendo jornalismo em uma universidade chamada Northwestern University. E se eu tô aqui hoje é porque muita gente me ajudou. E um dos programas que eu participei que me ajudou a passar pelo processo seletivo é o Prep Scholars da Fundação Estudar. Por isso, como ele está com inscrições abertas para a edição do ano que vem, eu decidi gravar um vídeo falando um pouco sobre a minha experiência e sobre o que eu preciso para participar desse programa que me ajudou muito no processo seletivo. Então, se tu também sonha em estudar nos Estados Unidos e precisa de ajuda para isso, continua assistindo. Bom, para as pessoas que estudam fora ou sonham em estudar fora e já sabem mais um pouquinho sobre o processo, o programa de mentoria da Fundação Estudar, que é o Prep Scholars, é um dos mais conhecidos porque ele já está há muito tempo no mercado e ele ajuda muita gente. Só no passado, eu participei do programa na edição de 2016, que foi a edição do ano passado, foram mais de 100 aceitações em universidades de ponta dos Estados Unidos. Ou seja, em uma turma de mais ou menos 40 pessoas, significa que cada um de nós foi aceito em pelo menos 2 universidades, o que é uma taxa muito alta. Então, realmente, o Prep Scholars ajuda muito quem quer estudar fora. Bom, e se eu passar no Prep, ele me ajuda com o quê? Bom, como ele é um programa de mentoria, ele te ajuda em todo o processo de preparação e de application para estudar em uma universidade dos Estados Unidos. O que significa que ele te ajuda a melhorar o nível de inglês, a estudar para os testes padronizados, a escrever redações do formato americano. Tudo isso ele te ajuda, ele quer realmente te preparar para o processo seletivo, porque aqui no Brasil a gente tem o costume de não entender muito sobre o processo, porque não é o que a gente está acostumado. Aqui a gente cresce sendo preparados para o Enem. Então, o programa de mentoria da Fundação Estudar, que é o PrEP, vem justamente para isso, para tentar desmistificar a ideia de como funciona estudar nos Estados Unidos e te ajudar durante todo o processo seletivo. Outra coisa que é muito interessante, que não são todos os programas de mentoria que fazem, é que ele ajuda com o valor das provas. O Prep Scholar, se tu demonstra necessidade financeira, ele paga teu transporte para os centros de aplicação, o valor das provas, que pode ser bem alto, então isso é muito útil para quem precisa de ajuda financeira para passar pelo processo de application. Bom, e a última coisa que o Prep faz e que é muito interessante é que ele te coloca junto com um mentor que vai trabalhar contigo durante todo o ano. Como eu falei, eu participei na edição de 2016 e o meu mentor era um aluno do primeiro ano de Stanford que me ajudou durante todo o processo seletivo, tirou minhas dúvidas, porque ele já tinha passado por isso, então ele poderia me ajudar. E esse ano, um ano depois de eu ter sido aceita na universidade, eu estou participando como mentor. Então agora eu tenho meu mentee, eu estou ajudando alguém na edição desse ano do programa, ou seja, é mais ou menos uma troca, porque alguém me ajudou no passado, então agora eu estou ajudando. Então está sendo bem legal ver os dois lados do programa, como funciona ser um mentee e como funciona ser um mentor. Gostei desse tal de Prep Scholars, e aí, o que precisa para eu me inscrever? Bom, para participar do Prep, as pré-inscrições já estão abertas, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse, já começar a preencher com os dados básicos e tal. E aí, para participar, tem alguns pré-requisitos. Tem que se destacar academicamente, tem que ter um nível de inglês avançado, tem que participar de atividades extracurriculares e, o mais importante, tem que estar no último ano do ensino médio no ano que vem ou ter terminado o ensino médio há no máximo um ano. Ou seja, para participar da próxima edição do Prep, tem que estar se formando em 2018 ou agora em 2017. Vale lembrar que o Prep não tem distinção financeira, então podem participar tanto alunos da rede pública quanto da rede privada, e se de uma ou de outra não vai afetar de jeito nenhum no processo seletivo. E outra coisa que também precisa é que o aluno tem que querer estudar nos Estados Unidos especificamente. Pode acontecer de tu querer estudar, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Canadá, nos Estados Unidos ou na Itália. Até aí tudo bem, mas não pode, por exemplo, tu querer aplicar só para universidades no Canadá ou só universidades na França, porque o programa todo é desenhado para aplicar para universidades americanas. Bom, agora que a gente já sabe o que é o Prep e o que precisa para aplicar, vem a pergunta, vale a pena aplicar? Porque assim, o processo do Prep ele é bem cansativo, ele é bem longo. Por quê? Porque a gente de todo o Brasil se inscreve, é o programa de mentoria mais concorrido do país, para no final eles só selecionarem 40 pessoas. Então, realmente, eles querem te conhecer bem a fundo para ter certeza que tu te encaixa com o programa. Mas eu, pessoalmente, diria que vale muito a pena. Quando eu estava aplicando, eu participei de 3 programas de mentoria, o PrEP, da Fundação Estudar, o Oportunidades Acadêmicas, de Education USA, que também está com inscrições abertas e eu fiz um vídeo sobre ele, então vou deixar o link aqui em cima para quem quiser participar e tiver interesse.
e também o programa de mentoria do B-Skill. E todos eles me ajudaram de diferentes formas, então eu diria que sim, vale a pena aplicar para o Prep, porque ele ajuda muito quem quer estudar fora. Tanto a questão de dar ajuda financeira para quem precisa, para as provas, pela questão de preparação, e o que eu acho muito interessante é a questão de nos dar um mentor que já passou por tudo que a gente está passando. Eu acho que isso é uma coisa bem única do Prep. E outra coisa que o programa é muito conhecido, assim, ninguém fala oficialmente sobre isso, mas dizem que se tu participou do Prep e depois quiser participar do programa de bolsas da Fundação Estudar, isso te dá um pró, porque a Fundação Estudar já te conhece, já sabe como é o teu perfil, então se tu quiser participar do outro programa deles, que é o programa de bolsas, eu diria que o Prep te dá uma ajudinha extra. O Prep também é conhecido por colocar estudantes em universidades de ponta nos Estados Unidos. A maioria das aceitações são nas principais universidades, tanto Ivy Leagues quanto outras universidades que estão no topo do ranking, como Notre Dame, Northwestern e o Chicago, por exemplo. Então, realmente vale bastante a pena participar, até porque depois tu cria uma rede de contatos com pessoas que participaram do programa e que estão em universidades muito boas. Eu fiz vários amigos quando eu participei do Prep, alguns deles vêm me visitar aqui em Chicago, outros eu espero ir visitar em algum momento nas universidades deles, então é bem legal essas amizades que a gente faz ao longo do programa também. Por isso, se vocês gostaram do Prep, se interessaram, acham que pode ajudar durante o processo de application de vocês, eu indico muito aplicar, eu participei e eu recomendo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o programa, não esqueçam de deixar aqui nos comentários, que eu vou tentar responder da melhor forma possível. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se gostaram, não esqueçam de dar like e se inscrever no canal. E é isso. Até a próxima. Tchau!